somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, somente crer. Senhor Deus e eterno Pai, agradecidos, Senhor, estamos nesta noite, sabendo que Tu és o Deus misericordioso, um Deus de compaixão, um Deus de amor, e que pôde, Senhor, mais uma vez dar-nos uma oportunidade de estarmos na Tua casa, Pai. Viemos Te adorar, Te exaltar, e engrandecer o Teu precioso nome, Pai. Ó Deus, e o nosso pedido nesta noite, Pai, é que esse louvor e essa adoração sincera possa chegar diante de Ti como um cheiro suave, Pai. Agradar a tal ponto a Tua presença, que o Teu Espírito Santo venha e abençoe nossos corações, nossa alma, nosso espírito, e assim, ó Pai, possamos ter liberdade, Senhor. Liberdade para Te adorar e escutar a Tua palavra ungida, Senhor. Unja, Senhor, o ouvido e o coração de cada irmão e de cada irmã para receber a Tua palavra, Pai. Unja os meus lábios, meus pensamentos e também o meu coração, Pai, para que possa transmitir, ó Deus, a Tua santa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Perdoa as nossas falhas, as nossas debilidades. Não olha, Senhor, para as nossas fraquezas, Pai, mas olha, Senhor, para o desejo do nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Deus continue abençoando a cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão felizes, irmãos? Podemos continuar o assunto de ontem? Então vamos ler as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Ontem nós falamos sobre justificação, e hoje que justificação, batismo nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje vamos falar sobre o segundo passo, a limpeza. E eu dei o exemplo do copo, né? Que saiu do mundo, do lamaçal do pecado, mas o pecado ainda não saiu do copo, ainda não saiu da vida que saiu do mundo. Mas existe um processo pela via de escape que o Senhor Jesus Cristo abriu para cada um de nós, de nos limpar de tudo aquilo que viemos carregando. Todos acharam? Segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá a Deus.
Podei-vos assentar. Santificação. Alguém lembra o que significa santificação? Limpo e separado para um serviço. E ontem nós estávamos falando sobre o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, que uma pessoa que se batiza sem o arrependimento na alma, sem o arrependimento no coração, é como se nunca tivesse sido batizado, porque o primeiro passo é ter o arrependimento. Sem arrependimento nós não temos os atos, né? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O arrependimento e o batismo nas águas são apenas a primeira etapa. Se ficarmos parados aí, estaremos sujeitos a continuar cometendo os mesmos pecados de que o Senhor nos perdoou. Essa é a razão pela qual tanta gente nas igrejas não vai adiante espiritualmente. Antes estão todo o tempo caindo, levantando-se e caindo, levantando-se e caindo. E voltando a cair nas mesmas transgressões. Depois que você chega a esta etapa, veja, você tem que buscar perdão e acertar os erros cometidos depois do batismo. Que porventura venham a ser cometidos de agora em diante, depois do batismo, que nós escutamos ontem. Porque você já está consciente de que Deus lhe perdoou do pecado passado. O pecado na vida do cristão, aqui está uma coisa muito interessante. O pecado na vida do cristão é um tropeço, o profeta diz. É um acidente. Algo que sucede involuntariamente, que quer dizer, você não quis fazer aquilo. Você não teve desejo de cair naquilo. Você não teve desejo de pecar. Não estava em você pecar, mas eu pequei, você pecou involuntariamente. Aquilo foi um acidente, porque quando você sai com o automóvel nas estradas, na BR, você não vai ver um caminhão e não vai tacar o carro em cima do caminhão, de jeito nenhum. Acidente é alguma coisa que acontece sem você saber, no imprevisto. Quando vê aquilo, dá choque com o carro, com o caminhão, e aquilo tomba e vira um desastre. Isto é um acidente. Agora, existem pecados involuntários e também pecados voluntários, que é aquele que você sabe que é errado e você ou a pessoa comete igual. Então isso se torna o pecado iníquo. É o que a Bíblia diz. Iníquo, pecado iníquo. Você sabia, a pessoa sabia, mas mesmo assim fez. Alguns irmãos tinham a ideia de que ao se batizar já não podiam cometer falhas. Portanto, temiam dar este passo. Porém, com essa luz deste evangelho, isto fica esclarecido. Ao se batizar, você apenas tem dado o primeiro passo. Não quer dizer que você é perfeito. Ao sair das águas, não quer dizer que você já é santo. Você ainda está sujeito a pecar. Deus lhe perdoa todo o seu passado, por este ato sincero de arrependimento. Mas você deve prosseguir adiante, buscando a santificação, pedindo que Deus desarraigue de você a natureza pecaminosa.
porque aquele desejo de fazer a coisa errada ainda está ali. É o que nós escutamos ontem, né? Pedindo que Deus desarraigue de você a natureza pecaminosa que lhe fez enredar-se no pecado. Agora, não podemos requerer de uma pessoa que acaba de dar o primeiro passo o que requereríamos de uma pessoa cheia do Espírito. Não pode haver uma cobrança. É como um bebê. Se você disser para um bebê que recém está aprendendo a falar, você vai dizer, fala a Bíblia. E a criança vai dizer, Bíblia. Bíblia. Ela vai gaguejar. E você vai dizer, escuta aqui, rapaz, você tem que dizer Bíblia. Sabe o que você vai fazer com aquela pessoa? Com aquela criança? Você vai atrair nela o medo. O medo. E ela vai ter medo de dizer aquela palavra, porque ela vai sentir medo de errar. E aquilo recua a criança. E ela não vai aprender, ela vai recuar. Por isso que nós não podemos requerer isso de uma recém-nascido. Porém, devemos ensinar, exortar a tal pessoa para que não fique no primeiro passo, mas que prossiga até a meta, o qual é a plenitude do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quando encontramos pessoas que dizem ter o Espírito Santo porque falaram em línguas, ou porque qualquer outra manifestação, todavia são mentirosos, injuriadores, com os olhos cheios de concupiscência, de imundícias, com vícios, com pecados ocultos, orgulhosos, presunçosos. Temos que entender que estão enganados, porque você não pode ter o Espírito Santo e se comportar com a mesma natureza. Estão compreendendo, irmãos? Você não pode professar que tem o Espírito Santo, se aquele pecado que você, aquela natureza que você adquiriu lá fora, lá no mundo, ainda está aqui dentro. Nós vamos chegar lá. Porque se Deus tem tirado de você a natureza pecaminosa e tem posto em você sua natureza divina, você manifestará o caráter de Cristo. O que Paulo fala em Coríntios capítulo 13? Ali está o caráter de Cristo. Ali é o caráter de Cristo. O maior mandamento. Você não poderá produzir estas coisas más. Como essa mensagem é maravilhosa, né, irmãos? Isso é precioso. Eu vou devagar e se eu não terminar hoje, nós terminamos no final de semana que vem. Você não pode produzir algo mal em você se o Espírito de Deus, a natureza de Deus está em você. Ezequiel 36, versículo 26 ou 28, a Bíblia diz que Deus tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne. E também colocaria um novo espírito naquela pessoa. Mas aí que entra um perigo. Aí que os denominacionais se enganaram, porque quando esse novo Espírito veio, eles acharam estar cheio do Espírito Santo, só que não é assim, não é o Espírito Santo, ainda é o novo Espírito, porque se você continuar a leitura, o próprio Deus disse através de Ezequiel, ele disse, e depois colocarei o meu Espírito. Amém? Agora, essas coisas más. Se o Espírito de Cristo está em você, você manifestará os frutos do Espírito Santo. Amor,
longanimidade, mansidão, paciência, temperança, piedade, amor fraternal, fé. Você vai produzir esses frutos. Porque por seus frutos os conhecereis. A Bíblia diz em São Mateus capítulo 7, versículo 16 ao 18: porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não se pode, aqui que eu espero não estar gritando, irmãos, não se pode a árvore boa dar maus frutos. Você não pode forçar a macieira a dar limão, e também não pode forçar o limão da macieira, porque a natureza que está dentro dela é aquele fruto. Quando ela dar o fruto, é aquilo que ela está, aquilo que manifestar naquele fruto é o que está dentro daquela árvore. Por isso que a Bíblia diz: da maneira em que você medir, você será medido, porque o que você dá é o que você tem para dar. Provérbios fala: a boca fala do que o coração está cheio. Daria para entrar aqui, né, irmãos? Dá para entrar um pouquinho aqui? E o coração está cheio do quê? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E se nós nos alimentamos da palavra que sai da boca de Deus, o nosso coração automaticamente tem que estar cheio da palavra de Deus. Então, quando nós sentamos com o nosso irmão, com a nossa irmã, eu creio que nós vamos falar de Jesus. Amém? Eu creio que nós não vamos falar do nosso irmão. Então, uma pessoa que tem em sua vida estes frutos maus, ainda não tem sido transformada pelo Espírito Santo. Aqui está. Ontem eu dei o exemplo. Esse copo ele foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e foi perdoado dos seus pecados passados, o qual tinha uma bacia de barro ontem, mas essa bacia já foi. Era a condenação que ele tinha. Então, essa condenação já acabou. Porém, dentro dele ainda existem resíduos de pecados, espíritos imundos que habitam ali dentro daquela alma, que precisam ser tiradas. E isto não vem por você vir à igreja. Isto vem através da palavra. É a palavra que faz essa limpeza, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Examinai as Escrituras e ver que nelas há vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Jesus disse mais: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele nunca disse: o pastor Ariel vos aliviará. Ele nunca disse: o tabernáculo vos aliviará. Vinde a mim todos os que estáis cansados, e eu, Jesus, vos aliviarei. Então, uma pessoa que tem em sua vida estes frutos maus, ainda não tem sido transformada pelo Espírito Santo. Deixe-me falar com um homem uns 5 minutos, e lhe direi se ele tem ou não o Espírito Santo. Este é o profeta falando. Deixa eu conversar com essa pessoa 5 minutinhos, e eu posso dizer se ela tem o Espírito de Cristo nela. Por quê? Porque o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, tolerância. Oh, quantas coisas nós não toleramos, né? Benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra tais coisas não há lei. Gálatas capítulo 5, versículo 22. A lei de vida em Cristo Jesus, que é a vida do Espírito, tem crucificado a carne com suas paixões e concupiscências. Quando chegamos à experiência do Espírito Santo, Deus extrai a velha natureza do homem carnal, o qual trouxemos por herança de nossos pais, e põe em nós a nova natureza. Amém?
Se pudéssemos tomar um porco e lhe arrancar a vida de porco e lhe pôr a vida de uma ovelha, esse porco nunca mais comeria lavagem. Olha que transformação que Deus nos fez. Nem se revolveria na lama, porque a vida lhe teria sido mudada. Aleluias. Nascemos em pecado, falamos mentira, enganando, etc. Romanos 3:23. Como estávamos no plano de Deus, ouvimos a mensagem, nos arrependemos, nos batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo, porque é o único batismo que salva e perdoa, e prosseguimos, porque o vaso vazio corre perigo. Agora, Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, vamos ler, irmãos. Eu não estou com pressa de terminar este tema, não. Eu posso terminar outro final de semana, não temos pressa. O que eu quero é que nós entendamos que o mundo espiritual é muito mais do que aquilo que nós vivenciamos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente reservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra, ele vos aperfeiçoará. Agora, tem papel ali, irmão Denilson? Tem? Eu vou dar uma comparação. Não precisa de microfone, eu só vou lavar esse copo. Aqui está uma pessoa que está... Eu creio que vocês já viram essas demonstrações, muitas vezes já foi pregado isso. Mas como eu falei ontem, irmãos, eu não quero batizar mais ninguém sem antes saber se ela tem uma boa consciência e sabe o que é pecado e não. Porque senão estamos colocando o nome do Senhor Jesus Cristo sobre uma pessoa que logo depois estará envergonhando o nome do Senhor. E não queremos isto. Queremos que a pessoa venha consciente do que ela está fazendo. Muito bem. Muito obrigado. Aqui está uma pessoa que foi batizada e agora ela está em processo de santificação. Olha só, está transparente. Você vê o lado de dentro e o lado de fora da pessoa. Ela é sincera. Aqui está uma pessoa que não mente mais, que não fuma mais, que não adultera mais, que não prostitui mais, que não vai às festas, que vive uma vida santa, que vem à igreja, que não corta o cabelo, que não pinta os lábios, as sobrancelhas, que não usa brinco. Está aqui, ó, uma pessoa santa. Mas está vazia. Vazia, limpa e adornada. A casa ficou limpa. O que nós vemos aqui, que nós lemos em 1 Tessalonicenses 5:23, que ela santificou o corpo, que ela santificou o espírito. E se você olhar para essa irmã ou para esse irmão, você vai ver que o corpo está irrepreensível. O corpo está santo. Ela usa saia comprida, ela tem seus cabelos compridos, o homem é justo em seus negócios, não é mentiroso, não é hipócrita, não é adúltero, ela vive uma vida santa, canta no espírito, está cheia de dom. Você está vendo o corpo e o espírito irrepreensíveis. Mas o profeta desta era disse que mesmo assim ela pode ter um demônio na alma.
Isso é duro falar, mas é a verdade. É onde tem os dons, onde tem a manifestação do Espírito. E o Mombrana disse, é um Espírito correto, é o Espírito Santo, porém ainda ela não está totalmente salva. Estão compreendendo, irmãos? Posso continuar aqui nessa? Estão compreendendo? Muito bem. A Bíblia nos disse que Deus nos quer corpo, alma e espírito. Porém, aqui nós temos apenas o corpo e apenas a alma, ou melhor, apenas o espírito. Vocês lembram que na mensagem Demonologia, Espírito Religioso, o irmão Brana se depara com dois homens, um levanta e fala em língua, e outro levanta e interpreta? E ele disse, meu Deus, isto é o Espírito verdadeiro? É o mesmo Espírito que está em mim, está nesses homens. Porém, quando ele conversa com um desses homens, ele vê que um era genuíno, era um verdadeiro cristão. Porém, quando ele dá a mão para o outro, Deus lhe mostra em uma visão que aquele homem, o qual tinha interpretado aquela língua, e era uma profecia verdadeira, e era do Espírito, e era um dom verdadeiro, porém ele estava vivendo com uma outra mulher e tinha filho com ela. E aquilo foi um choque para o irmão Brana, que ele não entendeu o porquê. Ele disse, mas meu Deus, é o mesmo Espírito que está em mim, pulsando a vida, é o mesmo Espírito que eu sinto, é a mesma presença. E levou 2 anos para Deus mostrar para o profeta o que era aquilo. Quando ele abre a Bíblia, se não me falha a memória, em Joel, onde a Bíblia diz que a chuva cai para o joio, para o justo e para o injusto. Então ele pôde observar que a presença de Deus desceu sobre a congregação. Aqui está um assunto muito melindroso, irmãos. Quando o Espírito desceu sobre a congregação, o dom tem que estar na igreja, não é isso que o irmão Brana fala? O dom tem que estar na igreja. Porém, o irmão Milton pode se levantar e falar em línguas. O irmão Wesley pode levantar e interpretar. E ser verdadeiro aquilo. Porém, nunca mais eles serão usados com aquele dom. Não é porque o irmão Milton é um profeta. Não, é porque o dom estava pairando na igreja e o atingiu. Aquele canal, outro canal, Deus desceu e trabalhou através dos canais. E o irmão Brana disse que nunca mais, talvez nunca mais eles falem língua. Nunca mais ele profetize. Isso não quer dizer que ele é um profeta. Porque profeta não se põe a mão e diz que é profeta. Profeta, a irmã Brana disse que nasce profeta. Ele já vem com uma vindicação profética. Ele já vem com um sinal em sua vida. Porém, foi aí onde os pentecostais pararam nos dons. Estiveram com a vida santa, o corpo santo, o Espírito Santo correto, mas está vazio. E o profeta, a Bíblia nos ensina que um espírito, eu falei que vou bem devagar, vamos dizer que esta pessoa passou pelo pecado da prostituição, e ela é perdoada, e ela é purificada, agora ela tem um coração puro, uma mente pura, um corpo limpo. Mas aquele espírito que saiu dela, a Bíblia diz que anda por lugares áridos. Áridos quer dizer secos, sem vida. E anda por ali. E não achando onde pousar, ele retorna para aquela casa. Por isso que nós devemos sim, justificação, santificação, mas não devemos parar aí nesses passos. Devemos continuar nos limpando, tirando o desejo carnal. Então ele volta e vê a casa limpa e adornada. É isso que a Bíblia diz?
Só que se ele viesse sozinho, seria mais fácil vencer. Mas ele não vem sozinho, ele traz consigo mais 7. Então com ele são 8. Então agora você imagine uma pessoa com espírito de prostituição, agora com mais outros 7 espíritos, o que aquela pessoa não se torna? Se aquele espírito de prostituição fazia a pessoa ir para as ruas se tornando uma prostituta, ou seja lá o que for, agora tem mais 7 espíritos, só que aqueles espíritos têm outros nomes. Ali vem o espírito do suicídio, o espírito do adultério, o espírito da inveja, do orgulho, do rancor, e acumula aquilo. E agora a pessoa já não é mais, vamos dizer assim, entre aspas, eu quero que vocês me entendam, a pessoa já não é mais prostituta, agora ela é uma prostituta orgulhosa, invejosa, rancorosa, cheia de orgulho. E por isso que a Bíblia fala que nos últimos dias a igreja seria: estou cheia, de nada me tenho falta, porque eles têm uma pequena experienciazinha com Deus, voltam atrás e depois esses espíritos invadem elas. E elas acham que estão cheias do Espírito. Essa é a mensagem de Laodiceia. Essa é a mensagem do profeta. Profetizam, falam em línguas, mas atrás tem um demônio. Atrás dessa vida tem um demônio. Demonologia e Estado Religioso, parágrafo 63, página 35. Há um campo de trigo aqui. A planta rasteira, urtiga, erva de mau cheiro, tudo mais nele. Está certo, mas agora tem trigo aí. Agora, a chuva cai muitas vezes sobre a terra para regá-la. Agora, para que é a chuva? Não é para regar a urtiga. Agora observe e preste atenção, não é para regar a erva rasteira, a chuva é enviada para o trigo, para mim e para você. Você é trigo? Eu sou trigo. Mas a urtiga e a erva daninha têm tanta sede quanto o trigo. Meu Deus! Eu tenho que me cuidar para não me tornar religioso, irmão, porque também é um extremo. E a mesma chuva que cai sobre o trigo, cai sobre a erva daninha. E a pequena erva daninha se endireita assim, e contente, e regozijando, e fala em língua, e tem interpretação, justamente o tanto quanto o pequeno trigo fica em pé e se endireita, e regozija, e fala em língua, e profetiza. Os dois têm a mesma coisa. Aqui vem o ponto principal. Ontem eu disse: não confie no dom, mas por seus frutos os conhecereis. Aí está vendo? Agora, o mesmo Espírito pode abençoar um hipócrita. Ele diz aqui, isso golpeou alguns de vocês arminianos. Mas essa é a verdade. Essa é a verdade. Santidade foi-lhes ensinado, o que eu também creio em santidade. Mas o mesmo Espírito, a chuva cai sobre o justo e também sobre o injusto. Mas por seus frutos o conhecereis. Se eu olho por aqui e vou pegar trigo, pego trigo, mas a erva daninha está toda atada, e vive da mesma chuva que caiu para o trigo. E a chuva não foi enviada para a erva daninha, foi enviada para o trigo. Esta mensagem, os dons foram enviados para o trigo, para a mensagem, para a noiva eleita. Porém, as ervas daninhas e o joio também se beneficia com as bênçãos do Senhor. Porque uma pessoa, mesmo sendo hipócrita, mesmo sendo mentirosa, ela pode ter mais fé para sair caminhando de uma cadeira de roda do que aquele que não é hipócrita, é verdadeiro e não ter fé suficiente para a cura.
foi enviada para o trigo, mas a chuva estando no campo, o trigo estando no campo, as ervas daninhas estando no campo de trigo, se beneficiaram tanto da chuva quanto o resto deles. E a mesma chuva que fez o trigo viver, fez a erva daninha viver. Não é de varde que nós temos tanta igreja hoje, milhares de igrejas, milhares de religiões, porque os dons estão ali, não dá para dizer que não. Tem dom de cura, tem dom de profecia. Todas as coisas no natural tipificam o espiritual, como estamos ensinando aí. Aí está a demonologia, que quer dizer demônios. Imitando o cristianismo. E eu creio, eu disse para o pastor José de Toca, muitas experiências ele tem me contado sobre feiticeiros, sobre macumbeiros, sobre pessoas tomar sangue em outro crânio humano, sobre pessoas, enfim, muitas coisas. E eu disse para ele, vocês lidam com esse tipo de espírito lá, mas nós aqui no Brasil lidamos com um espírito pior, que é o espírito religioso. Esse é o pior. E ele disse, é verdade. É verdade. E é verdade mesmo, porque esse é o pior. Porque ele está disfarçado. Aí está a demonologia, demônios imitando o cristianismo. Misericórdia, Senhor. Entretanto, com bênção. Pode um demônio carregar a bênção? Entretanto, com bênção, diz o profeta. Hebreus 3:7. Isso não é leite magro, diz o profeta. Meus irmãos, se puderem tomar, tomem. Estão vendo? Agora, isto é a verdade. De modo que não estou salvo hoje porque posso gritar. Não estou salvo porque sinto estar salvo. Estou salvo porque satisfiz as condições de Deus desta Bíblia. Obediência quero e não sacrifício. E a obediência total desta palavra nos dá o direito do Espírito Santo. De modo, Jesus disse, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará na condenação, mas passou da morte para a vida. Eu creio nisso, diz o profeta. É isso mesmo. E nessas condições, então eu estou salvo. Porque Deus disse assim. Se ele me dissesse que você é salvo, porque uma pessoa disse, um vento veemente, impetuoso veio no rosto, isto é maravilhoso, irmão. Mas deixa-me dizer uma coisa, eu quero saber de onde este vento veemente, impetuoso veio antes de vir no rosto. Eu quero saber se esse gritar, esse pular, esse tudo isso aí, eu quero saber de onde veio. Agora, vamos ver de onde ele veio, agora que tipo de vida você vai viver depois deste vento veemente ter te atingido. Oh, glória a Deus! Está vendo? Veja, é pelo seu fruto que você é conhecido. Assim que demônios podem trabalhar bem no meio dos cristãos. Você crê nisto? E eles podem trabalhar no meio dos cristãos. Eles não estão lá no meio de demônios. Os diabos não estão festejando. Eles não estão em baladas. Eles não estão nos bares. Eles não estão nas boates. Eles não estão lá nos botecos. Eles estão aqui, aqui dentro. Ai, chega a dar medo quando fala em demônio. Você não pode ter medo não, irmão. Porque Efésios 6, a Bíblia diz que nós não temos que lutar contra a carne nem sangue, mas contra as potestades.
contra os espíritos, contra os principados, que habitam aonde? Em lugares celestiais. Agora, aqui é onde os da chuva, Serodia, ou Seródia, se houver algum de vocês aqui, perdoe-me se digo alguma coisa contra vocês. Eu não diria nada contra vocês, mais do que eu diria contra as assembleias, mais contra os batistas ou qualquer outra. Eu só tenho que dizer a verdade, diz o profeta. Eu estou comprometido com isso. E eu sei que se eu sair fora disso, Deus cobrará de mim. Foi aqui onde vocês saíram fora. Vocês estão fazendo profetas daqueles homens e coisas que não são profetas. Profetas não se impõem a mão e os envia. Profetas nascem profetas. Estão vendo? Na Bíblia tem um dom de profecia. Eis onde está o erro de vocês, entre o dom de profecia e um profeta. Por isso que hoje chega ali um que tem o dom de profecia, e fulano fez isso, e às vezes é mais psicologia do que profecia. Ao invés de professar, eles começam a interrogar a pessoa. Você esteve em tal lugar? Sim. Então você... E a pessoa se agarra com aquilo e acha que é verdade. Muitas das coisas podem ser verdade, porque através do dom deste canal Deus pode usar. E o dom é dado sem arrependimento, até para os rebeldes, a Bíblia diz. Um bêbado na sarjeta pode me pegar pela mão e me profetizar, e dizer o meu futuro, dizer o meu passado, dizer o meu nome, o número da minha identidade, porque é um dom. É um dom de profecia. E mesmo assim aquela pessoa ser um demônio. Havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, através dos profetas, a nós nesses últimos dias, através do Filho, Jesus Cristo. E o corpo de Cristo tem 9 dons espirituais. Pô, irmão, deixa eu frisar uma coisa aqui, que eu sempre fui assim, eu sempre busquei de Deus um nível de discernimento para a pessoa que chega para mim e disse assim, eu sinto de dizer isto, eu sinto que vocês... Não, peraí, vamos parar por aí. Esses dias eu estava escutando um pregador e ele disse, a palavra de Deus veio sobre mim, e eu cheguei naquela irmã e disse, Deus te fará uma pregadora do evangelho. Eu disse, aí está um demônio. Porque Deus não pode ir contra a sua palavra. Quando ele diz que uma mulher não pode ser pregadora e não pode tomar o púlpito, como que Deus vai usar um homem com profecias dizendo que você vai ser uma pastora? Quer saber de um demônio? Eis aí um. Espero não ter sido muito rude. Eu até disse para minha esposa, eu quero falar bem calminho para não pensar que eu estou brabo. Mas eu não estou brabo, irmãos, é a minha maneira de se expressar. Eu tenho uma natureza assim de... mas sou bem tranquilo. E talvez esteja nesta mulher hoje, agora aqui, vamos voltar. E o corpo de Cristo tem 9 dons espirituais operando nele. E talvez esteja nesta mulher, aquele exemplo que eu acabei de dar aqui. Esteja nesta mulher. Hoje à noite... o dom da profecia. Talvez nunca mais esteja pelo resto da sua vida. Talvez esteja nesta mulher a noite seguinte. Talvez esteja neste homem da próxima vez. Talvez esteja naquele lá atrás da próxima vez. Isto não a torna uma profetisa. Não torna ninguém um profeta. É um dom de profecia. E antes que esse homem ou essa profecia possa ser entregue à igreja, olha que profundidade, ela tem que ser julgada ante 2 ou 3 juízes espirituais. Juízes espirituais é aqueles que conhecem a palavra e sabem que aquela profecia não pode ser palavras, escrituras. Porque o profeta diz que Deus não se repete.
Está certo? Conforme agora Paulo disse, todos podeis profetizar, um de cada vez. Se algo for revelado a este, que aquele se cale. Ora, isso tornaria este grupo todos profetas, conforme o ensino de hoje. Não, igreja pentecostal, estamos com as coisas todas confundidas. E é por esta razão que Deus não pode entrar até que endireitemos a coisa e a coloquemos na Bíblia. Isso mesmo, tem de se tornar a trilha certa. Como se vai construir uma casa sem olhar na planta? Está vendo? Tem que se começar certo. Eu senti que você vai passar por isso. Não, Deus não vem com sentimentos. Ele vem com assim diz o Senhor. É assim, e aquilo tem que acontecer. Agora, aí, um profeta nunca se viu ninguém enfrentar um profeta. Nunca se viu ninguém enfrentar Isaías. O único que tentou enfrentar Moisés foi Coré. E vocês sabem o que aconteceu com ele. Um enfrentou Moisés, que foi Coré um dia, e tentou disputar com ele. Deus disse: separa-te, vou abrir a terra e vou engoli-los. Dons e vocações são dados sem arrependimento. Por isso, eu estou fazendo uma base para mostrar para vocês e para quem está nos assistindo, que não para só aqui. Não para só no falar em línguas. Não para só nos dons de profecias. Não para só em santificação. Você já não tem desejo de fumar. Você já não tem desejo de beber. Você já não tem desejo de prostituir. Mas não para aí, tem que prosseguir. Porque senão esta casa ficará vazia e outros espíritos tomarão conta daquilo. Agora, você disse, bem, os profetas são do Antigo Testamento. Oh, não. O Novo Testamento teve profetas. Ágabo era um profeta do Novo Testamento. Veja, o espírito de profecia caindo lá e contando para Paulo. Então eis que veio Ágabo de Jerusalém e encontrou Paulo e atou o cinto dele em volta de si e virou-se e disse: assim diz o Senhor. Ágabo não disse: eu sinto que vai acontecer alguma coisa. Não, assim diz o Senhor. Porque o assim diz o Senhor é a palavra. O homem que usou isto será ligado com correntes quando chegar em Jerusalém. Ágabo, que se levantou e predisse o que aconteceria, ele sim era um profeta. Era um homem com o dom de profecias. Ou melhor, não era um homem com o dom de profecias, mas era profeta. E o dom de cura e todos estes dons, meus amigos pentecostais, vocês confundiram isso. Os dons estão na igreja, sujeitos a quaisquer pessoa. Compreenderam? A quaisquer pessoa. Qualquer um que é batizado no corpo, por um Espírito somos todos batizados. E a Bíblia disse, eu tenho o dom de cura. Bem, a Bíblia disse, confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Cada pessoa ore um pelo outro. Não somos um grupo dividido. Somos um grupo coletivo, reunido. Estão vendo? Agora, e é assim que demônios às vezes trabalham. Agora observe o que Paulo disse: se um falar em línguas e o outro interpretar, e o que ele disser seja primeiro julgado, antes que a igreja possa receber. Agora, não será uma citação de escritura, ou alguma coisa assim. Deus não repete a si mesmo, mas será uma advertência para a igreja. Então, se bons juízes dizem, recebemos isto, muito bem, isto veio do Senhor. O segundo diz, recebemos isto da boca de 2 ou 3 testemunhas, que toda palavra seja estabelecida. Então a igreja recebe e se prepara para isso. Se isto não suceder, o que disse
então vocês têm um espírito mau no vosso meio. Isto mesmo. E se de fato suceder, então agradeçam a Deus, o Espírito de Deus está no vosso meio. Está vendo? Agora, é aí onde tem que se observar e ter cuidado, porque isso não tentem fazer, não tentem forçar. Eu não poderia fazer eu mesmo ter olhos castanhos quando tenho azuis. Vejam, tenho que estar satisfeito com os olhos azuis, com aquilo que Deus me deu. Agora, é aí onde demônios trabalham no campo de pessoas espirituais. Vocês estão acompanhando, irmãos? Agora, temos uma coisa profunda se aproximando aqui, e espero que não seja profundo demais. Agora, em 1 Samuel 28, quero ler a escritura aqui. Neste momento, quero que ouçam atentamente, quero trazer demonologia, demônios, mostrar-lhes como que trabalham bem na igreja, e como que Satanás tem um falso para cada autêntico que existe. Agora, podem ver, de acordo com a Bíblia, que demônios entram no meio de cristãos e eles imitam o cristianismo? Muitas vezes temos declarado pessoas serem cristãs quando dizem, creio em Jesus Cristo. Ora, os demônios também creem e eles se estremecem. A Bíblia disse, isso não é sinal que você é salvo. Qualquer noite destas quero tratar sobre eleição, então você verá o que significa a salvação. Vou parar aqui. Não vou continuar com essa leitura, é a questão de dons. Agora, tudo bem, corpo e espírito irrepreensíveis. Ainda não quer dizer que você foi cheio do Espírito. Ainda está faltando algo. Ainda pode ter incredulidade no coração. Porque pelos frutos o conhecereis. Então aí existe uma maneira de você encher a tua vida com o Espírito Santo. E é a terceira etapa. O terceiro passo. Você não pode parar aí. Porque se você parar aí, será pior, 8 vezes pior. Espíritos que só podem sair por intermédio de uma confissão. Você tem que confessar. Quando o pastor de toque estava orando pela pessoa, eu observei uma coisa. Antes do espírito maligno se manifestar, ele chamou aquele espírito pelo nome. E tem muitos espíritos camuflados que nós vamos ter que chamar pelo nome e fazer sair para fora. Tem muitos espíritos que nós vamos ter que chamar pelo nome para libertar essas pessoas, para libertar essas almas. Está aqui, está na igreja, está louvando, está adorando, está buscando, mas está camuflado. E precisamos estar limpos, irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então o Espírito Santo pode vir, pode encher a alma com o fogo que purifica, que limpa, que esteriliza todo o pecado, todo o mal. Então agora a pessoa tem e pode dizer como Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque o Espírito Santo enche essa pessoa.
Então aquele espírito vem, que saiu, e essa pessoa se preocupou em encher a casa, encher a alma, comer da palavra, se alimentar, vir aos cultos, se limpar com as águas da palavra. Então ela vai se enchendo. Então quando aquele espírito de mentira vem, toma um choque. Quando aquele espírito de adultério vem, toma um choque. Quando aquele espírito de orgulhoso vem, toma um choque. Por quê? Porque tem morador dentro da casa, cuidando. Tem morador cuidando da casa. Agora aquelas baratas saíram, aquelas aranhas saíram, aqueles ratos pestilentos saíram, porque tem um morador morando na casa, e este morador não gosta de sujeira, ele gosta de limpeza. Então, quando esse morador chega, ele já chega abrindo o guarda-roupa. Isso aqui vai para o fogo. Eu estou falando em parábolas. Ele chega abrindo a geladeira. Isso aqui não quero mais. Não precisa disso. E ele vai fazendo uma limpeza, e tudo aquilo que não presta vai saindo para fora, e ele vai queimando aquilo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vos batizo com água, mas vem um após mim, que batizará com o Espírito Santo e fogo. Por isso que uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que está buscando ser cheia do Espírito Santo, ela pode sim manifestar os frutos, dar amor, dar alegria, dar gozo, ter paz no lar, ter alegria no lar. Mas agora uma pessoa que professa ter o Espírito Santo, e o irmão Brana disse, e ali falar em línguas como se fosse um balde de ervilhas em cima de um couro seco, e no outro dia brigar com uma cera circular. Olha, eu ficaria desconfiado se realmente é o Espírito que está naquela pessoa. Mas o Espírito Santo é aquele mesmo Espírito que estava em Cristo Jesus. Naquela pedra que podia me matar, naquela pedra que podia te matar, naquela pedra que poderia te condenar, aquele único que poderia dizer: eu te condeno, aquele Espírito, o que ele disse? Vai e não peques mais. Você está perdoada. Teus acusadores, como nós ouvimos, né? O pastor Febrono pregando, a primeira pedra que caiu foi do ancião lá. Pof, pof. Parecia uma metralhadora de pedra caindo no chão. Deus perdoa pecado, mediante o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Agora, se você vir com sinceridade, vamos nos colocar de pé enquanto o irmão sola o hino. Em sinceridade e confessar. Mas diga: Senhor, eu pequei, eu errei. Você tem que chamar pelo nome e mandar ele sair, porque senão aquele desejo sexual vai estar sempre ali. Sabe como você mata um espírito de pecado imoral? É confessando. Se você não fizer isso, aquele espírito ainda estará ali, te atormentando. Você tem que confessar. Eu tenho que confessar. Quando a gente confessa, a gente traz as luzes, tira da escuridão e traz para a luz. Nós sabemos que o diabo não permanece na luz. E Jesus disse: sedes a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. E a escuridão e as trevas não podem ter companheirismo. Pecado e santidade não podem ter companheirismo. Precisamos. A vinda de Cristo está próxima.
Como vamos falar de 7 selos? Como vamos falar de 7 eras? Como vamos falar das 70 semanas de Daniel? Se nós precisamos primeiro ter aquilo que vivifica a palavra. Sem isto, nós morreríamos, porque a palavra mata, a Bíblia diz, mas é o Espírito que vivifica. Incline sua fronte, feche seus olhos. E se você tem sentido que tem se distanciado de Deus de uma forma tão distante, que hoje se tornou uma pessoa vazia do Espírito, que não tem nada para manifestar, há apenas espíritos imundos, desejos, tudo aquilo que não presta, eu te dou a oportunidade, irmão, de você largar aos pés da cruz vídeos sexuais assistidos no telefone. Você tem que confessar isso. Eu tenho que confessar essas coisas imorais. Temos que confessar diante de Deus. Você não estará confessando para o homem, você estará confessando a Deus. Aquele que confessa e deixa, este alcança misericórdia. Senhor Deus e eterno Pai, a Tua palavra é pregada, Senhor. Eu saí em uma linha a qual não tinha anotação para isto, Pai. Mas era isto que o Senhor queria, Pai. Era isto que o Senhor queria falar nesta noite. Que o Senhor não venha através de emoções, por mais que isto seja bom. Que o Senhor não venha na agitação, por mais que isto seja bom. Que não é o reavivamento que nos salva, por mais que isto seja bom. Mas é a Tua palavra. Nossa vida estando conforme as Tuas Escrituras. É aquilo, Senhor, que queremos preencher os Teus requisitos, Senhor. Deus, se há entre nós fracos e doentes, e aqueles que dormem, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, possam acordá-los, possam revigorar, possa reaviver aquele desejo e aquele gozo da salvação, Senhor, trazendo no coração dos Teus filhos o desejo de estar mais próximo de Ti, Pai, porque os sinais estão na terra, os sinais estão no céu, a Tua vinda está próxima, Pai. Nós não queremos nos preparar, queremos estar preparado, Pai. Nos ajuda, nos dê força, nos ensina a como fazer isto, Pai. Nos ensina a como Te adorar, a como nos aproximar da Tua presença, Senhor. Se alguma coisa falhamos, ó Deus, involuntariamente, sem o desejo de errar, sem o desejo de pecar, nós pedimos perdão, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa, ó Senhor, as nossas negligências, ó Deus, os nossos erros, as nossas falhas, aquilo que não vencemos, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Queremos colocar debaixo do Teu sangue precioso, aquele sangue que nos purifica de todo pecado, Pai. Deus, se há irmãos que estão nos assistindo pela internet, Pai, se alguma coisa sucedeu no lar, se a alegria saiu, se o gozo da salvação saiu, e não tem aquele desejo de voltar, de vir e Te adorar, Pai. Deus, Tu és o Deus que reaviva, Tu és o Deus que dá vida. Reaviva esta alma, reaviva este espírito, este coração. Dá um novo coração, Pai, para vir Te adorar, para vir Te exaltar, Senhor. Deus, queremos nos consagrar a Ti, Pai. Queremos nos separar, ó Deus, para que possamos estar preparados para um serviço, para que quando estes espíritos maléficos se apresentarem, possamos vencer com a autoridade da palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, abençoa a Tua igreja, Pai.
Ajuda a cada irmão, a cada irmã, que possam caminhar firme neste caminho, Senhor. Que possam trilhar este caminho que o Senhor abriu para cada um, como verdadeiros soldados de Cristo, Pai. Deus, abençoa, Senhor, aqueles que não entenderam esta mensagem. Possa o Teu Espírito abrir-lhes os entendimentos e eles entenderem, ó Pai, o sonido desta trombeta, Pai. Deus, pedimos, Senhor, as Tuas misericórdias. Oh, se Satanás alguma vez tem tentado destruir algum lar dentre os nossos irmãos, trazendo os espíritos diabólicos, espíritos sexuais, espíritos de traições, nós queremos repreender em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Jesus, Jesus querido, que todo espírito de adultério seja desfeito, que todo espírito de prostituição seja desfeito. E tu, Satanás, saia em nome de Jesus Cristo. Eu te ordeno pelo poder do sangue de Jesus, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, você está vencido. Deus, e eu oro a Ti, Pai, que o Senhor dê condições a este coração arrependido para restituir aquilo, Senhor, para confessar e para matar este espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém, Senhor Deus. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor Jesus, aqui estão estes pedidos, Pai. Chegaram diante do Senhor, e se vieram até aqui é porque eles creem no Senhor. Eles creem na cura, creem na libertação, creem na salvação e no perdão dos pecados, Pai. E nós colocamos estes irmãos, destas pessoas, na Tua presença, Senhor. E se for alguma enfermidade que está assolando estas vidas, nós, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, repreendemos todo o mal, toda a enfermidade, todo espírito maléfico que vem atormentando estas vidas, que elas sejam libertas e livres em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Graças a Deus.